Não assista mais nenhum vídeo deste canal antes de assistir este vídeo. Neste vídeo eu trouxe informações indispensáveis para você que irá assistir os vídeos deste canal a partir de hoje. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Neste canal, como o nome já diz, Diário Pentecostal, você encontra informações, vídeos sobre os antecedentes do pentecostalismo no Brasil, as igrejas pentecostais brasileiras, como por exemplo, Congregação Cristã no Brasil, Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, o Brasil para Cristo e Igreja Deus é Amor. E para você que não assistiu nenhum desses vídeos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links para você se inteirar bem do assunto. De todas as denominações pentecostais brasileiras, eu dei apenas uma pincelada nas 4 denominações: a Congregação Cristã no Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, o Brasil para Cristo e Deus é Amor. Agora, atualmente, eu estou destrinchando a denominação Assembleia de Deus. No momento, eu estou postando vídeos sobre as convenções gerais, desde a primeira ocorrida lá em 1930 até a próxima, que ocorrerá em abril de 2021. A história das Assembleias de Deus, como qualquer outra história, não é composta apenas por flores. Ela é composta também de espinhos. E esses espinhos têm o poder de ferir aquelas peles mais sensíveis. E sensível por ser uma pele não crente. Sensível também por ser uma pele nova convertida. E sensível também por ser uma pele de menino espiritual. A minha preocupação ao entrar nessa seara espinhosa é ser uma pedra de tropeço para essas peles sensíveis, quando na verdade o meu objetivo é fazer com que os assembleianos e os outros inscritos conheçam a história da Assembleia de Deus não apenas naquele viés espiritual, não apenas nele, e sim compreender o desenvolvimento, a fundação e a situação atual da denominação. Ao conhecer o passado da nossa denominação, você compreenderá por que ela é o que é e o que você pode fazer para torná-la melhor. Diante disso, você que já é inscrito no canal ou chegou aqui agora, precisa assistir este vídeo até o final para você não se tornar um alvo fácil do desencanto com a religião. Para uma melhor compreensão, eu dividi o vídeo em 4 partes. A primeira, críticas relacionadas à denominação. Segunda parte, a igreja invisível. Terceira parte, a igreja visível. E a quarta parte, as minhas considerações finais. As Assembleias de Deus é atacada e criticada por decisões e erros cometidos desde os seus primórdios, como, por exemplo, pela forma como a missionária Frida Wingren foi tratada pela denominação, por muitos irmãos nossos serem disciplinados e até excluídos da comunhão e nunca mais ter retornado à mesma, por atos que hoje nem são considerados mais pecado, por disputas de poder entre lideranças que causaram cisões, processos judiciais, agressões verbais e até físicas, ingresso e permanência na função pastoral sem ao menos possuir o dom pastoral, apenas movido por interesses econômicos. Geralmente nós temos cristalizados no nosso subconsciente a imagem da igreja como um lugar de salvação, de acolhimento, de conforto, de salvação e de muitas outras coisas boas. E quando a gente se depara com coisas que desconstroem essa imagem que a gente tem da igreja, o normal é a gente desacreditar que exista na liderança alguém com interesses legítimos. Igreja invisível.
A igreja invisível, ela é perfeita, você não vai encontrar nenhum defeito. Ela é composta por todos os verdadeiros cristãos, os vivos e os que já morreram. É o conjunto de todos, desde Adão até os dias de hoje. Composta pelos que fizeram, fazem e farão parte do verdadeiro povo de Deus. Eles foram convertidos, aceitos, justificados por Deus e ingressados no corpo invisível de Cristo, que é a igreja. Ou seja, é o conjunto dos verdadeiros salvos. E ela é invisível por quê? Porque tem gente nela que já morreu. E porque os que estão vivos, que congregam numa igreja local, numa igreja visível, eu não sei quem são os pertencentes à igreja invisível. Por isso é considerada invisível. E para facilitar a compreensão, eu vou apresentar para vocês 4 características desta igreja invisível. A primeira característica ela é una, ou seja, ela não tem nenhum tipo de divisão como existe na igreja visível. A segunda característica é que ela é santa, porque uma parte dos que pertencem a ela já estão na glória porque já morreram. Seu espírito, alma, não tem pecado. Ou porque, embora estejam no mundo, foram perdoados e aceitos por Deus, de maneira que Deus não os trata mais como culpados. Terceira característica, ela é universal. Universal no sentido de estar em todo lugar, em todas as partes do mundo. Onde estiver a verdadeira fé em Cristo, ali está a igreja invisível. E a quarta característica é triunfante. A igreja é triunfante porque ela vai permanecer para sempre, não será derrotada. As igrejas locais, manifestações visíveis, podem fechar, ter seus templos vendidos, podem ser derrotadas. O que é uma igreja visível? A igreja visível é um ajuntamento onde Cristo está presente pelo seu Espírito. A igreja visível é composta por todos aqueles que em todo lugar confessam a verdadeira religião. Religião esta, aquela que está na Bíblia, o cristianismo. Ou seja, igreja visível igual igrejas locais, como por exemplo, as igrejas tradicionais, as igrejas pentecostais e as igrejas neopentecostais. Apenas na igreja visível, apenas na igreja local você vai encontrar disputa de poder, disputa de ego, concorrência, fofoca, diz que me diz. Apenas na igreja local, na igreja visível. No vídeo de hoje eu trouxe então para vocês as críticas que as Assembleias de Deus recebem. Trouxe para você a definição do que é uma igreja invisível, do que é uma igreja visível. Ok, Silvana, entendi. Tá, mas você falou que precisa assistir esse vídeo, tá? Para não assistir mais nenhum vídeo do canal antes de assistir esse vídeo. Por quê? É isso que eu quero saber, Silvana. Não entendi. Fiz então essa distinção entre igreja invisível e igreja visível para você entender que as críticas, os vídeos espinhosos que virão a partir de hoje é uma crítica à igreja visível, à igreja local, à igreja institucional, nunca jamais a igreja visível, porque a igreja visível é perfeita, não tem defeitos. Quanto a você, saiba distinguir bem a igreja visível da igreja invisível para que você não se decepcione com o evangelho por conta de ações de pessoas da igreja local, da igreja visível. É grande o número de pessoas decepcionadas com as denominações evangélicas devido a tantos abusos e escândalos que vêm ocorrendo. Diante disso, mais uma vez vou apresentar uma razão para você não se decepcionar com aqueles que deveriam promover as boas novas do Evangelho, mas ao invés disso causam grandes prejuízos ao Evangelho de Cristo.
Em se tratando de pastores que escandalizam o evangelho, há pelo menos 2 tipos de perfis. Aqueles com motivações corretas, porém ignorantes e neófitos quanto ao que se prega. Erram achando que estão acertando através de interpretações equivocadas da Bíblia que levam muitos ao erro, descrença e antipatia em relação às igrejas evangélicas. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês contando histórias inventadas, mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. Há também os gananciosos que sabem que não têm o dom pastoral, ainda assim lutam com todas as forças para conseguir um lugar ao sol. Atraídos talvez pela possibilidade de estarem numa posição de destaque e prestígio e ainda dependendo da denominação com um bom salário. Pastores que fazem bem o seu trabalho devem ser bem pagos e altamente estimados, de maneira especial aqueles que trabalham arduamente, tanto pregando como ensinando. Veja bem, em especial os que fazem bem o seu trabalho de pregar e ensinar. Infelizmente, não são todos os que têm estas habilidades. Na verdade, são raros. Pregar e ensinar já demandam muito tempo. Quem dera, nas igrejas pentecostais, a parte administrativa e financeira ficassem a cargo de outras pessoas, como é o caso das igrejas que adotam o sistema eclesiástico de governo presbiteriano, pois, ao ser responsável por todas as esferas, a parte que realmente é importante para os membros fica sacrificada. Um bom departamento de visita e de aconselhamento pastoral fazem muita falta. O bispo não deve ter o vício da bebida, nem ser um valentão, mas sim deve ser amável e bondoso e não ter amor ao dinheiro. Do mesmo modo, os diáconos devem ser homens de palavra e sérios, não devem beber muito vinho nem ser gananciosos. E isto não deveria ser motivo de surpresa, como se isso fosse novo e inédito, uma vez que já estava previsto biblicamente lá no início do cristianismo que isto aconteceria. Para eles, o evangelho é simplesmente um meio de ganhar dinheiro. Afaste-se deles. As pessoas que querem ser ricas logo começam a fazer toda a espécie de coisas erradas para ganhar dinheiro, coisas que lhe causam dano e as tornam malvadas e finalmente as mandam para o inferno. Pois o amor ao dinheiro é o primeiro passo em direção a todos os tipos de pecado. Algumas pessoas até voltaram as costas a Deus por causa do amor ao dinheiro e, como resultado, afligiram a si mesmas com muitos sofrimentos. Grande parte dos evangélicos se mostram surpresos ou não aceitam a distinção clássica teológica da igreja entre visível e invisível, pois as veem como uma coisa só, portanto, uma instituição inteiramente espiritual e que não convém opinar, muito menos discordar sobre sua administração. A igreja visível é aquela institucionalizada com estatuto, CNPJ, pessoas assalariadas, carteira assinada, burocrática e hierárquica, e é composta por todos aqueles que professam o cristianismo, ligada a uma denominação no rol de membros. O propósito dela é cultuar a Deus publicamente, potencializar os esforços individuais comuns, além de proporcionar aos filhos o relacionamento com outras crianças, adolescentes e jovens que professam a mesma fé. A Igreja Invisível é composta por todos os verdadeiros crentes, os vivos e os que já morreram, o conjunto de todos aqueles que, de Adão até hoje, fizeram e farão parte do povo de Deus. Entre os que estão vivos, não se sabe quem são os integrantes desta igreja. A Igreja Invisível tem 4 atributos básicos: una, santa, universal e triunfante. Una porque não tem divisão.
Santa, pois perdoados e aceitos por Deus. Universal, está em todas as partes do mundo e triunfante porque venceu o pecado. A pessoa que tem a sua fé alicerçada em Cristo através da leitura e meditação na Palavra de Deus, não se deixa levar por decepções e desapontamentos com a igreja visível. Resumo da ópera: quem lê e medita na Palavra de Deus não entra em crise quando presencia escândalos e aberrações em nome de Deus. Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, o primeiro vídeo do canal que foi censurado pelo YouTube, foi excluído do YouTube em 2019. É sobre ele que a gente vai conversar hoje. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Então, pessoal, é o seguinte: o canal em 2019, ele não tinha nenhum ano ainda de vida, e eu postei um vídeo, depois de eu ler um artigo na revista Guia-me, sobre igrejas que foram perdendo membros e acabaram fechando, né, na Europa. Eu achei interessante aquela matéria para trazer para o canal. E, coincidentemente, naquele período, a minha denominação teve uma baixa de 50% de candidatos ao batismo. Então, fiz aquele comparativo. E como é normal, muitas vezes a culpa ser da grande massa, do povo, quando uma igreja vai perdendo membros, eu fiz uma abordagem um pouco diferente. Eu fui apontando algumas deficiências por parte do ministério, por parte de alguns pastores. A gente pode generalizar? Claro, em nada a gente pode generalizar. Mas este vídeo foi com esse viés mais para a questão pastoral ministerial e não do povo, não as deficiências do povo. E esse vídeo, meu canal estava no início e não é um assunto que vai estourar, gente. Eu tenho plena consciência. Meu canal não é canal que terá milhões de inscritos. Por quê? É um assunto religioso, pentecostal e neste período, mais assuntos da Assembleia de Deus. Então, peneira muito, é um público muito específico. Então, eu não tenho a pretensão, eu tenho consciência que não será um canal essa não é a intenção. Então, o que acontece? Naquele período, eu estava numa média de umas 90 visualizações esse vídeo na época. E uma pessoa entrou em contato com o canal, muito brava, era um pastor, achando ruim que eu, como membro da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, estava colocando defeitos em algumas coisas. E falou muito. Ok, passou. E não me lembro agora se foi uma semana, 2, esse vídeo foi bloqueado. E como era início do canal, eu só fazia vídeo, eu não entendia nada de configuração, nada. Eu não olhei quem foi que solicitou que esse vídeo fosse tirado do ar, porque dá pra gente ver. Hoje, eu tenho essa noção porque tem uma assessoria cuidando disso. Naquela época, não. Então, eu cliquei lá que eu não concordava com isso, ainda assim, depois de um tempo, eles excluíram o vídeo do ar, do YouTube. Então, não estava mais lá. E eu não tinha o hábito de salvar os vídeos que eu postava, salvar num outro ambiente. Eu só colocava no YouTube e deletava. Aí, eu não sabia como recuperar esse vídeo, porque estava lá, vídeo excluído do YouTube. Não tinha como eu clicar para eu, pelo menos, que fui que fiz o vídeo, conseguir olhar, porque eu falei, vai que eu fiz alguma coisa, falei alguma coisa, não percebi e tal. Ok. Então ficou assim, quase 2 anos, deixei para lá. E como ressuscitou essa ideia? Conforme está no vídeo, meu canal está sendo censurado, para quem não assistiu vai entender melhor. Neste ano, em abril, o canal foi censurado novamente. E a denominação, a igreja
que fez com que um vídeo deles saísse do YouTube, denunciou mais 4 vídeos do canal. Então foram 5 vídeos. Só um tem a ver com a igreja deles. Os outros 4 não tem nada a ver. Eu acredito que foi blefe para causar transtorno no canal. Às vezes, não sei, pode ser até que eles queriam bloquear mais e o YouTube deu uma brecada. Eu entendo que seja blefe, porque não tem nada a ver com a igreja deles. Então, diante disso, eu fiquei incomodada. Falei, a primeira vez eu larguei para lá, deixei, nem sabia como proceder, eu deixei para lá. Esse eu não vou deixar. Contratei advogada, como vocês sabem. E aí a assessoria conseguiu recuperar esse vídeo. Qual vídeo? Aquele lá de 2019. Então, gente, veja bem, vou frisar. Vídeo que eu estou repostando hoje não tem nada a ver com a denominação que me mandou uma notificação extrajudicial, tá? São casos distintos, não confundam. Esse vídeo aqui, eu vou repostar hoje, eu falei das igrejas que faliram, que o terreno, o templo, se transformou em outra coisa, utilizaram para outro tipo de instituição. Então, isso aqui não tem nada a ver com o caso de 2021, tá? Então, eu gostaria que vocês assistissem e deixassem aqui no comentário o que vocês acham. Silvana, você pegou pesado, por isso que as pessoas se incomodaram e solicitaram a retirada desse vídeo do YouTube. Não, nada a ver, tal. Deixa seu comentário, tá bom? Porque o meu carro tem marcha ré, tá bom? Meu carro tem marcha ré. Se eu perceber, se as pessoas com argumentos me convencer que eu estou equivocada, eu não vejo problema em voltar atrás, né? E outra coisa, conforme eu falei em vários vídeos, eu corto na própria carne. Não é porque eu sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, que eu vou falar que é tudo perfeito. Teve até uma mensagem que eu recebi de uma pessoa que admirava meu trabalho, mas percebeu que eu sou belemita roxa. Gente, belemita roxa aonde? Ele não conhece o canal, porque tem mais vídeos meus criticando o Ministério do Belém do que apoiando. Pessoa que é roxa é cega, não vê defeito, né? Então, eu não sou belemita roxa, mesmo porque a minha mãe nasceu no Ministério de Madureira. Minha família toda, da parte da minha mãe, não mora em São Paulo, mora tudo no Rio de Janeiro. Eles são tudo, os que são da Assembleia de Deus é de Madureira, não tem porquê. Como assim belemita roxa? Mas tudo bem. Então, eu corto na própria carne, eu falo também. Tá? Então, esse vídeo, eu falei em 2019, esse vídeo que eu vou repostar, vocês vão assistir daqui a pouco, não tem nada a ver com a questão judicial que a gente está tratando, que o meu canal está enfrentando em 2021, são casos distintos, tá bom? Confira aí e deixa o seu comentário. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O rápido enfraquecimento da fé cristã na Europa resultou no fechamento de muitas igrejas que, por estarem vazias, tiveram de ser vendidas. Locais de adoração a Deus se tornaram academias, supermercados, lojas e até bares. O cenário de outras religiões é muito diferente do cristianismo. O judaísmo ortodoxo, que é predominante na Europa, tem se mantido relativamente estável. Por outro lado, o islamismo cresceu influência de imigrantes da África e do Oriente Médio. A Inglaterra fecha cerca de 20 igrejas por ano. E cerca de 200 igrejas dinamarquesas foram consideradas inviáveis ou subutilizadas. Na Alemanha, 515 igrejas católicas fecharam nos últimos 10 anos. Na Holanda, a tendência parece ser a mais avançada. É estimado que 700 igrejas protestantes fechem nos próximos 4 anos. Os números são tão grandes que toda a sociedade terá que lidar com isso, diz Lilian Grutzweger, ativista do Futuro para o Patrimônio Religioso, que trabalha para preservar igrejas. Todo mundo vai ter que lidar com grandes prédios vazios em seus bairros. Os Estados Unidos têm evitado uma onda semelhante de fechamento de igrejas porque os cristãos norte-americanos continuam sendo mais religiosamente atentos do que os europeus. No entanto, pesquisadores religiosos afirmam que a diminuição do número de fiéis americanos sugere que o país possa enfrentar o mesmo problema nos próximos anos.
A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, São Paulo, teve uma queda de 50% no número de candidatos ao batismo, se comparado janeiro de 2018 com janeiro de 2019. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Se esfriará não só entre as pessoas da nave da igreja, mas também no púlpito. Esfriará o amor dos pastores para com os que por eles são cuidados. Crítica à igreja visível, institucionalizada, e jamais a igreja de Cristo, a invisível e imaculada. O modelo eclesiástico de governo adotado pelas igrejas pentecostais é o episcopal, onde o poder de decisão está exclusivamente na mão do pastor. Se ele errar, quem o corrigirá? Os critérios são subjetivos, as exigências desconhecidas no que diz respeito à seleção dos pastores para dirigir as igrejas. O perfil do candidato não é claro e nem comunicado à igreja, e também não se percebe um mínimo de padrão entre os pastores. Só se é comunicado o dia em que acontecerá a substituição. Não se é apresentado o nome desse novo pastor previamente. Então a igreja não sabe quem é e nem de onde saiu. Pode até ser uma ótima escolha, mas o que acontece com frequência é uma igreja estar condenada a ser dirigida por pastores com baixo conhecimento bíblico e, por que não dizer, gramatical na questão da coesão e coerência de um texto. Fato extremamente perigoso, uma vez que a nossa regra de fé está baseada numa fonte escrita, a Bíblia. E nota-se ainda uma rejeição histórica assumida ou velada pela educação teológica. E as consequências não poderiam ser diferentes. Falta de habilidade para intervenções em problemas mais complexos, má qualidade do que se é ministrado nos cultos, então as mensagens são deficientes, sem objetivos claros, sem começo, meio e fim, mensagens regadas a gracejos, revelações para meia dúzia de pessoas, contação de testemunhos, um ou outro concernente ao tema pregado, ok. Do contrário, não é o momento. O culto racional, com ordem e decência, é primordial. E é mais fácil tolerar esses tipos de deficiências se no próximo dia você tem condições de ir ao culto e ouvir mensagens com mais qualidade. Muitos membros, principalmente os das grandes cidades, têm pouco tempo para ir aos cultos. Vão apenas, no máximo, 4 vezes ao mês. Poucos se aproveitam do que é ministrado, uma vez que a qualidade das mensagens, na maioria das vezes, são baixíssimas, rasas, incapazes de alimentar aqueles que, por algum motivo, não podem frequentar os cultos com regularidade. Por isso, se tornam fracos espiritualmente. Deficiência nas relações interpessoais, falta de temperança e moderação, e também podem ocorrer tratamentos diferentes para com os membros, muita atenção para alguns, nada para tantos e grosseirias para outros. E a ausência também de sigilo pastoral. Alguns transmitem confissões e tecem suposições, proliferando assim calúnias e difamações na igreja. Perfil de administrador, mestre de obras e até engenheiros dariam ótimos profissionais na vida secular, uma vez que são mais preocupados na aquisição e construções de templos
do que com a saúde espiritual dos membros. E a igreja, então, sofrendo nas mãos de pessoas sem habilidade pastoral, carente de um verdadeiro pastor. A explanação firme e concisa da palavra de Deus contribuirá para que os membros se mantenham alimentados até o próximo culto, diminuindo os riscos de tentação naquilo em que são mais vulneráveis. Cultos de ensino aos domingos à noite, uma vez que os cultos de domingo são os mais frequentados, e que o ministrante fosse de preferência o pastor da igreja ou outra pessoa com competência espiritual e teológica, pois a maioria dos membros ouvem apenas uma pregação por semana, e se ela não for consistente, os membros estarão fadados à fraqueza espiritual. O perfil dos crentes assembleianos não é mais o mesmo. As estratégias não podem, então, continuar as mesmas. As festas e congressos das igrejas são ótimas oportunidades para fazer com que os membros se encontrem, muitas vezes promovendo a aproximação de outras congregações. Contribuem também para a motivação e para a criação de vínculos emocionais. É comum encontrar no meio pentecostal muita ênfase no superficial, como, por exemplo, a abertura de novas congregações sem necessidade. Muitas vezes existe uma em cima da outra, vazias, com pouca estrutura física e recursos humanos, geralmente para dizer que está crescendo, gerando estafa e sobrecarga desnecessária perante Deus. Os resultados dos congressos geralmente são gastos, encrencas, verdadeiro fogo de palha, movimentos sem resultados definitivos. A organização dos congressos, aniversários de pastores, cantatas, entre outros eventos, desgastam física e emocionalmente os membros mais atuantes, uma vez que precisam levantar fundos para atender todas estas demandas, como cantina, venda de panos de prato, festa do milho e os carnês de arrecadações. Outro evento que contribui para sobrecarregar a agenda da igreja são as campanhas destinadas às questões financeiras e seculares. No decorrer do capítulo 1 do livro de Isaías, encontramos um povo muito atuante através de festas religiosas, jejuns, orações com mãos levantadas aos céus. Diante de tudo isso, Deus envia uma mensagem aos líderes de Israel por intermédio do profeta Isaías. É muito provável que o povo estava achando que estavam fazendo a obra de Deus. Deus, por sua vez, as via como ofertas inúteis e falou ao povo o que realmente o agradava. Ajudem aqueles que são explorados, defendam o direito dos órfãos, protejam as viúvas. Isaías condena o povo por cometer atos ímpios e injustiças e ao mesmo tempo oferecer sacrifícios a Deus e também orar e prestar-lhe culto. A adoração e o louvor é uma abominação para Deus se o nosso coração não estiver inteiramente dedicado a Ele e aos seus caminhos santos. Em certa ocasião do ministério terreno de Jesus, ele se hospedou na casa dos irmãos Marta, Maria e Lázaro. Maria sentou-se no chão ouvindo Jesus falar. Marta tinha um gênio diferente, se preocupava com o grande jantar que estava preparando. Então ela veio a Jesus e disse: Senhor, não lhe parece injusto que minha irmã fique só sentada aqui enquanto eu faço o trabalho todo? Diga-lhe que venha me ajudar. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Que boa parte era essa? Era ficar serena, aprendendo aos pés de Jesus a sabedoria do Evangelho. Embora o serviço ativo e prático do crente para Deus seja primordial e bom,
Nossa tarefa primeira e mais importante é o amor e a devoção que se expressam na adoração e oração tranquilas em comunhão com o Senhor. Estamos tão ocupados na obra do Senhor, na frequência aos cultos da igreja, na execução das boas obras, que nos esquecemos da comunhão espiritual com o nosso Salvador. A militância religiosa é que quer os crentes ocupados com a agenda. Se especializa em fazer de toda a alma faminta de Deus uma alma operária. A ênfase atual é crescimento numérico da igreja. Quem criou todas as coisas não está precisando de ajuda. Aliás, deu-se ao direito de descansar no sétimo dia. Ele tem seus meios de fazer a sua obra sem adoecer seus filhos. Por isso, ele deu dons a cada um. E o exercício do dom dado por Deus não é irritação, e sim prazer. O problema é que neste mundo caído, alguém tem que cozinhar, arrumar a casa e ter um mínimo de preocupação com as coisas básicas da existência. Então, tem-se que ter a serenidade dos valores e importâncias de Maria, sem a executividade neurótica de Marta. O nome dessa síntese é eficiente. Quem consegue essa síntese funciona bem, se estressa menos e não perde a melhor parte, mas também não deixa de realizar as coisas necessárias à existência. A militância religiosa realmente cansa. Negar isso é mentir contra os fatos. Por isso, congregue-se em paz, mas não se deixe obrigar a nada. A verdadeira igreja não é aquela empresa de vendas em sistema de pirâmide em que a pessoa tem que sair obcecado pelo mundo a fim de aumentar a pirâmide. Então, descanse naquele que diz: nesse caminho a paz. E não se esqueça que a verdadeira religião, a religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.